Fala, nação rubro-negra, vamos ver a reação de alguns palmeirenses aí, algumas reações. Olha, vou bater palmas para o Lugol, vi alguns vídeos dele aí no YouTube. Lugol, canal Turma do Amendoim, link na descrição. Lugol é muito bom, muita gente boa, ele não é clubista e fala a realidade. Agora tem um palmeirense lá da outra rede, é o Samuel Góes. Olha ele aí, o Samuel Góes, esse mesmo garoto falando muita besteira a respeito do Flamengo, está tendo um hater absurdo e não é por menos. Vamos dar uma olhadinha aí o que ele falou sobre o mais querido nos últimos vídeos que ele postou nas suas redes sociais. E depois a gente vê o Lugol elogiando bastante o mais querido, elogiando a forma que o Flamengo trabalha. Manda esse vídeo para aquele seu amigo flamenguista que gosta de zoar o Palmeiras. Nos últimos anos, o Flamengo ganhou 3 títulos em cima do Palmeiras e eliminou a gente na Copa do Brasil. Mas você sabia que o Flamengo só conseguiu bater o Palmeiras por conta de erros bizarros de arbitragem? E não é choro, eu posso provar que o Flamengo foi extremamente beneficiado contra o Palmeiras nos últimos anos. Supercopa 2021, o primeiro título que o Flamengo ganhou em cima do Palmeiras. Bom, naquele jogo, o Isla, que era lateral do Flamengo na época, fez uma falta no Wesley em cima da linha da grande área. Falta em cima da linha da grande área é pênalti, mas por algum motivo o juiz marcou falta fora da área. Copa do Brasil 2024. Bom, o Flaco Lopes tinha marcado o gol que empatava o placar agregado, mas o VAR enxergou impedimento nesse lance. Gente, o Flaco tá literalmente na mesma linha do jogador do Flamengo. Cadê o impedimento? Brasileirão 2025. Bom, o Palmeiras foi muito prejudicado nos 2 jogos contra o Flamengo. No primeiro turno, foi o Arrasca pênalti se jogando dentro da área e a arbitragem marcando pênalti como sempre. E no segundo turno, o Jorginho empurrou o Gustavo Gomes pelas costas dentro da área e o juiz não marcou o pênalti. Eu não preciso nem falar o que o bandido do Pulgar fez com o Fux na final da Libertadores de 2025, não é? Bom, se o Flamengo é tão bom assim, por que sempre precisa da arbitragem para ganhar do Palmeiras? Sempre que o Palmeiras ganhou títulos em cima do Flamengo, foram na bola, sem a ajudinha da arbitragem, entendeu? Ai, o Palmeiras é beneficiado. Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença de tratamento que a arbitragem e a CBF tem com Palmeiras e Flamengo. E aí você me fala qual time é beneficiado. O Abel Ferreira tomou 6 jogos de suspensão por criticar e xingar a arbitragem, coisa que praticamente todos os treinadores fazem. Agora, o Bruno Henrique do Flamengo, que se envolveu com esquema de apostas e passou a informação para um parente apostar, foi absolvido e continuou jogando normalmente. O CBF, xingar a arbitragem horrível de vocês não pode, mas se envolver com esquema de apostas pode? Quando o Palmeiras pediu para a CBF as imagens daquele jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil em que o Caleri estava impedido, a CBF simplesmente excluiu as imagens. Agora, quando o Flamengo pediu para a CBF adiar o jogo contra o Fluminense, a CBF adiou assim de primeira, sem nem pensar 2 vezes. Se um jogador do Palmeiras é derrubado na área, o árbitro não marca nada e muitas vezes o VAR nem chama. Agora, se o Arrascaeta se joga na área, faz aquela encenação toda, meu irmão, os árbitros nem pensam 2 vezes antes de marcar o pênalti. Se um jogador do Palmeiras nem encosta no adversário, ele toma cartão. Agora, o jogador do Flamengo tem liberdade pra agredir, pra dar cotovelada, pra dar solada, pra fazer tudo. Enfim, acho que agora vocês notaram quem que é o time beneficiado, não é? Ai, o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem. Isso não é verdade. A arbitragem brasileira é horrível e erra pra todos os lados. E se tem um time que é beneficiado no futebol brasileiro, esse time definitivamente não é o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras é um dos times mais prejudicados pela arbitragem, porque todos os anos, os erros de arbitragem tiram títulos da gente e nos eliminam de competições. Eu acho engraçado que vocês falam muito do Palmeiras, mas por que vocês não falam do Flamengo? Que dos últimos 5 títulos que ganhou, 6 tiveram erros bizarros de arbitragem. E por que ninguém fala do Corinthians, que é beneficiado pela arbitragem a vida inteira e ano passado ganhou a Copa do Brasil mais suja da história? E por que ninguém fala do São Paulo também, que teve o maior absurdo da história do VAR a seu favor e direto tem um pênaltizinho nada a ver marcado a seu favor? Então, palmeirenses, não percam tempo e nem energia discutindo com rivais, porque tudo que for marcado a favor do Palmeiras e tudo que a arbitragem deixar de marcar contra o Palmeiras vai virar repercussão, vai virar debate, vai ser discutido, porque eles preferem falar que o Palmeiras é beneficiado do que admitir que esse time é o melhor time do Brasil. Rapaziada, um absurdo. Vocês querem comentar, querem discutir com ele? Deixa aí como créditos na descrição aí as redes sociais do Samuel Góes. Está de sacanagem, é muita sacanagem, um vídeo pior que o outro, falando apenas de arbitragem, de roubo, assalto, VAR, o mesmo chororô de sempre, o mesmo chororô palmeirense, até parece que o Palmeiras não é e não foi bastante ajudado aí nos últimos tempos pelo VAR, hein? Tá de sacanagem. Vamos dar uma olhadinha agora sim, nesse palmeirense que tem muito respeito dos flamenguistas. O Lugol falou, largou o doce, largou o real. O Palmeiras está em primeiro no Campeonato Brasileiro, mas não vem jogando absolutamente nada. Vamos dar uma olhadinha no que o Lugol
falou e disse sobre o Flamengo e Palmeiras. Você, passador de pano, você acha realmente que o Palmeiras vai ganhar alguma coisa com esse futebolzinho horroroso? O último título importante do Abel foi 2023. E esse papo de trabalho longevo, em 1 ano e meio, 6 títulos pelo Flamengo. O Palmeiras precisa urgente mudar sua filosofia. 3 pontos separam Palmeiras de Flamengo. Quando você compara John Arias com Arrascaeta, é uma aberração, gente. Quando você vê que Carlos Miguel é o melhor em campo, o John Arias tá pé da vida, deixaram o John Arias deprimido, o Flaco Lopes então saiu ontem, o Flamengo trocou nos últimos anos 5, 6, 7 treinadores, e quem seria melhor hoje? John Arias, 28 anos, do outro Arrascaeta, 31. Quem é o maior bag do Palmeiras? Ah, meu Deus do céu, como você vê esses passapano iludidos com a liderança do Palmeiras? Nesse final de semana, a vitória contundente do Flamengo frente ao Atlético Mineiro e a bacia das almas, o sufoco na qual o Palmeiras venceu o Bragantino me deixou assustado. Eu quero trazer pontos importantes para você no vídeo de hoje. O Palmeiras tem um elenco de qualidade. Marlon Freitas não é bom jogador? Andrés Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan, John Arias, Paulinho. O Palmeiras tem, do meio pra frente, pelo menos, jogadores muito qualificados. E que o Abel Ferreira não consegue fazer esses caras jogar bola. É impressionante, e tem passador de pano que insiste. Ai, o Abel é o maior treinador da história. O último título importante do Abel foi 2023. Faz 3 anos. E aquele ano, quem deu o título foi um tal de Hendrick. Ou seja, faz 4 anos que o Abel Ferreira não ganha nada. E esse papo de trabalho longevo, meus ovos. Arthur Jorge chegou no Botafogo e levou os 2 maiores títulos pro Botafogo da sua história. Leonardo Jardim chegou agora no Flamengo e já tá fazendo o Flamengo jogar bola. Felipe Luiz, em 1 ano e meio, 6 títulos pelo Flamengo. 6! Felipe Luiz. No Flamengo, todo técnico que chega ganha título. Até o Rogério Ceni, tão odiado pelo torcedor do Palmeiras, no Flamengo foi lá e ganhou um brasileiro. Dorival Júnior, 2 títulos. O Palmeiras precisa urgente mudar sua filosofia. São 6 pontos na liderança do brasileiro. Flamengo com um jogo a menos, que é contra o Mirassol, e vai vencer no Maracanã. Ou seja, 3 pontos separam Palmeiras de Flamengo hoje. E o confronto direto de 23 de maio vai decidir o Campeonato Brasileiro. Eu tô falando isso há muito tempo. Agora, com esse futebolzinho horroroso do Palmeiras, você realmente acha, você passador de pano, você acha realmente que o Palmeiras vai ganhar alguma coisa com esse futebolzinho horroroso? E não adianta você vir, mas em 2021 o Palmeiras também não tinha um futebol relevante. Só que não tinha um Flamengo em 2021. A diferença é essa. O que o Palmeiras não jogava em 2021 é porque não tinha adversário. E hoje só existem 2 clubes no Brasil, Palmeiras e Flamengo. E ficar em segundo é ser o último colocado. E eu tô muito preocupado e eu fico mais pé da vida porque a defesa do Abel é indefensável. E enquanto nós palmeirenses ficarmos aí lambendo o Abel, o Palmeiras não ganhará nada. Os adversários estão aí. Os rubro-negros que participam da minha live querem que o Abel fique até 2050. E a gente não enxerga. Porque fica nessa de trabalho longevo, coisa nenhuma. O Leonardo Jardim recuperou jogadores no Flamengo. Samuel Lino, Carrascal, o Plata. Até o Plata, o Leonardo Jardim recuperou. E eles vão acabar ainda, levantando uma grana com o Plata. Ou seja, não seja refém de treinador, Palmeiras, pelo amor de Deus. E o Abel Ferreira não consegue fazer nenhum jogador do Palmeiras produzir o que produzia no time anterior. Marlon Freitas joga mais do que jogava no Botafogo? Não. Andrés Pereira está jogando mais do que jogava no Flamengo? Não está. Vitor Roque se machucou, até pode ser que mais ou menos. O Alan sumiu. Acabou o futebol do Alan, gente, sumiu. E agora o principal, John Arias,
Quando você compara John Arias com a Arrascaeta, é uma aberração, gente. O John Arias que chegou ao Palmeiras, pelo menos para fazer frente com a Arrascaeta, porque o que eu esperava é o seguinte, era a Arrascaeta sendo o homem de criação do Flamengo e o John Arias sendo o homem de criação do Palmeiras. E hoje o John Arias virou um bagrezinho nas mãos do Abel. É isso que eu falo. Enquanto do lado o Leonardo Jardim está fazendo o Flamengo crescer, colocando o time para jogar e recuperando os jogadores que estavam praticamente perdidos, o Abel Ferreira não consegue fazer ninguém do Palmeiras jogar bem. Ninguém. Quando você vê que Carlos Miguel é o melhor em campo e que Gustavo Gomes tem sido artilheiro, é porque tem muita coisa errada no Palmeiras. É desesperador. John Arias, pelo amor de Deus, acorda, o John Arias tá deprimido. O John Arias tá pé da vida. Deixaram o John Arias deprimido. O Flaco Lopes, então, saiu ontem chutando a garrafinha do campo. Ninguém mais aguenta Abel Ferreira. Eu acho que nem a Leila Pereira aguenta mais o Abel. Ela suporta porque eles não têm capacidade de trocar o treinador. Enquanto no Flamengo ninguém é maior que o clube, o Flamengo trocou nos últimos anos 5, 6, 7 treinadores e todos foram campeões. E o palmeirense não, se tirar o Abel, nós vamos ter uma dificuldade, o Palmeiras vai para a segunda divisão. Acorda, palmeirense! Eu queria ver muito o John Arias sendo o homem de criação do Palmeiras e é por isso que ele foi contratado. E o nosso técnico que ganha título há 4 anos que o Abel não ganha nada relevante, porque 2023 foi o Endrick, onde ele rejeitou o Endrick na Libertadores e nós fomos eliminados aquele ano pelo Boca Juniors. Quero saber sua opinião. Que o tal do John Arias não conseguiria jogar o que o Arrascaeta está jogando? Comenta aí. Quem seria melhor hoje? John Arias, 28 anos, do outro Arrascaeta, 31. Não é possível que o John Arias não consiga ser o cara de criação do meio de campo do Palmeiras. Comenta aí e eu quero saber muito sua opinião. Quem é o bagre hoje do Palmeiras? Quem é o maior bagre do Palmeiras? Riai, Kelvin, Felipe Anderson. Pra mim tem nome e sobrenome Abel Ferreira. Comenta aí quem é o bagre do Palmeiras hoje. Eu vou ler todos os comentários. E se você puder deixar um like, se inscrever no canal, tamo junto. 23 de maio. Ai, meu Deus do céu. Eu vou estar com as fraldas cheias. Isso, rapaziada, dá gosto de ver e assistir quando vem alguém sem clubismo e grava vídeos. Realmente muito boa, análise perfeita aí do Lugol. Eu concordo 100% com o Lugol, que vença o melhor aí no próximo confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Não adianta, são os 2 melhores elencos do país. O Flamengo, de fato, joga o futebol melhor nesse exato momento, mas devemos respeitar. E o Palmeiras tem aquela casca, tem tradição, então devemos respeitar a camisa e a história do Palmeiras também. Que vença o melhor Campeonato Brasileiro, vai ser isso aí. Flamengo e Palmeiras sempre nos próximos anos, a gente vem falando isso há muito tempo e vamos por mais. Um abração pro Lugol, um abração para todo mundo do canal Turma do Amendoim. Gostaram? Se inscreve no canal, comentem o que vocês acharam deste vídeo, querem que eu traga mais conteúdos do Lugol aqui para o nosso canal. Se vocês aprovarem, eu trago mais conteúdos do Lugol opinando sobre o mais querido. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações rubro-negras.